Bem, olá, nós estamos aqui, né, nosso grupo, no meu grupo é o grupo 2. Então aqui a gente iremos fazer uma contribuição e colocar o nosso entendimento, né? Eu fiquei responsável pelo esse primeiro vídeo, né? E aqui eu vou falar mais ou menos o que eu entendi e qual foi a proposta do grupo 1, né? Desde já agradecer e parabenizar as meninas, né, que fizeram parte desse processo, o grupo 1, que é formada pela Amanda, a Ana Gabriela, Ana Carolina, Ana Paula, Escília, Lauren e Luana, né, é o grupo das meninas, né. E o tema delas foi o processo de competência originário dos tribunais, incidente de assunção de competência, incidência de arguição de inconstitucionalidade e conflitos de competência. Então elas vieram, né, trazendo essa demanda, né, e aqui, né, os tópicos que elas abordaram, os principais, né, foi esse processo de competência, né, de quando vai para uma, né, para qual vara vai, para qual juiz, para qual situação é homologado, é colocado, né, para quem consegue desembargar a história, o processo, né, ou seja, para onde consegue se reformular esse tipo de processo, né, a incidente de assunção de competência, né, e de arguição de inconstitucionalidade, de competência, para onde a gente, né, quais foram os artigos que elas usaram na Constituição, né, e como se procede esse processo, né. Essas competências é para conhecer, é para julgar as causas, né, de primeira demanda, né, e da onde elas são originárias, né, que são aquelas que se faz primeiro esses exames da causa, né, e essas competências, ela costuma ser julgada pelos juízes de primeiro grau, os juízes singulares, ou seja, aquele juiz que perante o juiz, né, isso está no artigo 102, né, do CPC, que compete ao Supremo Tribunal Federal a precipituamente a guarda da Constituição, da onde se processa e se julga esse processo, da onde se coloca, né, a jurisprudência, né, desse conjunto de decisões judiciais, por onde ela é proferida, por qual tribunal, né, e sobre qual a determinação dessa matéria, né, o sentido, né, e também elas também utilizam o artigo 926, né, do CPC também, que esse artigo ele fala sobre uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, que ela tem que ser íntegra e coerente, né, com esse acordo. Mas elas vão até do artigo 926 e explanam também o artigo 927 também, né, do CPC também, né, e elas também falam sobre essa modalidade, né, essa modalidade de homologação de decisão, né, de decisão estrangeiras, que daí elas utilizam o artigo 960 ao artigo 965, e esse procedimento, né, que visa dar qualidade ao ato judicial estrangeiro, né, que trata de reconhecer a autoridade judicial, administrativa, né, aquele que teria como reconhecer, né. Elas tratam bem do artigo 960, elas explanam o artigo 961 e os requisitos, né, e para quem, né, e para quem caberá as decisões do Superior Tribunal de Justiça, né? E elas também chegam àquela explanação de falar sobre o enxerguatu, de como ele se processa, de como ele se julga, de como ele se determina, né? As ações rescisórias também, né? O que é ação rescisória e como elas podem ser
explanada, né? Essa ação rescisória, se é por meio de impugnação das decisões judiciais, que consiste em ações autônomas, né? Que teria como esse julgar, né? E quando a gente se fala nessa ação rescisória, a gente se utilizamos, né, do artigo 966 do CPC, né? E falamos também sobre a questão da legitimidade, né? De como podemos, essa hipótese que do MP, do Ministério Público, de como a questão fraudulenta, a questão de como se trata, né, e como se impõe esses meios, né, e essas decisões, né, a incidência de resolução, de demandas de competência, né, e se a gente pensar isso é muito utilizado, e as naturezas jurídicas desse processo também, a gente temos que pensar as reclamações, né, da Constituição, esse instrumento de aplicação no âmbito dos estados e como fazemos essas definições, né, de como fazemos essas reclamações, de que artigo podemos colocar. Nas reclamações podemos inserir o artigo 988 ao 993 do CPC, as características de como pode ser, né, a preservação do tribunal, de como podemos colocar de uma maneira para que possamos utilizar. As meninas também dividiu, né? E aqui eu tô falando superficialmente, claro que elas falaram de uma melhor maneira, porque elas estudaram mais, explanou, né? E o contexto histórico também, elas abordaram também, né? De como os ministros, né? Eles se empoderam, né? Dessas situações, o conceito do colegiado também foi falado, como ficou esse fracionamento, essa indicação pelos regimes, esse acolhimento da competência dos órgãos, né, desse recurso, dessa remessa necessária, das competências originárias também, né, e das posições dos doutrinadores, que hoje temos que pensar também que essas composições, essas divergências, né, essas finalidades que vêm nos trazendo, né, esses requisitos, né, do artigo, da lei, né, a lei que trabalha, que coloca, né, os requisitos colocado na Lei 13.105, de 16 de março de 2015, o artigo é o 947 do CPC, no inciso 4, né? Então, assim, foi colocado de uma forma bem sutil. Elas também falaram sobre o regimento interno do STF também, né? E de como, né, o seu artigo, no seu artigo 22, elas utilizaram do parágrafo único, poderá o relator proceder da forma deste artigo, né? E elas colocaram a questão A, B, né? O regime interno também.